A campanha eleitoral de 2022 foi antecipada para 2021 com a anulação por parte do Supremo Tribunal Federal de todas as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Num outro campo, presidenciáveis de centro e do PT se unem no encontro virtual e passam a criticar o governo, abrindo caminho para a construção de uma candidatura única. Nós vamos discutir também nesse programa os bastidores da CPI do Covid, que foi instalada no Senado Federal durante a semana. Vamos à análise dos fatos. A semana começa com a efetivação do retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à seara política. Esse fato foi concretizado após a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que anulou ali todas as condenações do ex-presidente e o tornou elegível. Com Lula na disputa, Bolsonaro tende a aumentar ali a guerra entre as instituições e, acima de tudo, a polarização política. Na minha análise, a antecipação ela é muito ruim, porque nós temos ali a reforçar a polarização e, acima de tudo, a tendência do afastamento do presidente Bolsonaro da agenda econômica para uma agenda política. Bolsonaro tende a seguir uma agenda mais populista para ele ganhar ali notoriedade perante a população e ao desgaste que ele está vivendo. E essa agenda política, no momento em que a pandemia está bastante acentuada, nós temos um alto número de mortes, um alto número de internações, a rede pública saturada, vai ser muito ruim. Na minha análise também, a agenda de reformas deve ser abandonada. O ministro Paulo Guedes está aí na berlinda, já com várias personalidades do Legislativo pedindo a cabeça dele, o que eu acredito que deve se efetivar nessa semana, até porque o presidente Bolsonaro precisa decidir o imbróglio do orçamento, e essa decisão, ela afasta o presidente, inclusive, de uma decisão técnica para uma decisão política. O presidente Jair Bolsonaro deve seguir ali as orientações que vêm sendo dadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que já entrou em confronto com o ministro Paulo Guedes e, segundo informações que eu recebi durante a semana, ele já pediu a saída do ministro. No outro ângulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, livre aí para anunciar a sua pré-candidatura, deve começar a formalizar os diálogos dessa construção. E como o PT, assim como o bolsonarismo, consegue fazer um barulho danado em pré-campanha, o barulho deve ser muito grande. Lula deve iniciar um diálogo, inclusive, com nomes de centro. Eu já ouvi alguns comentários nesse sentido, alguns parlamentares que eu conversei durante a semana me confirmaram que Lula já vem mantendo esse diálogo, já vem buscando aí esse encontro e, acima de tudo, a construção dessa ponte. Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante a gente destacar, como já fizemos nos programas anteriores, que ela não inocenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva das acusações que lhe foram impostas. É muito importante a gente recordar que milhares de reais foram devolvidos aos cofres públicos a partir da Operação Lava Jato. O que o plenário do Supremo Tribunal reconheceu foi apenas as falhas e erros durante o processo judicial, durante ali o julgamento do ex-presidente. Então, esse julgamento ele foi cancelado, os processos devem retomar ali a análise judicial e ter um novo julgamento. Então, o discurso do PT e o discurso de Lula, que ele foi inocentado, que Sérgio Moro fez um complô para que ele não fosse candidato em 2018, que é o discurso recorrente, no meu ponto de vista, é um discurso nulo. Parte da população brasileira, e um percentual grande, tem uma noção exata do que aconteceu. E uma outra parte da população brasileira não consegue compreender por que o plenário do STF proferiu essa decisão. É importante a gente destacar, mais uma vez, que o plenário do STF reconheceu as falhas no processo judicial, as falhas ali no julgamento do ex-presidente e impôs uma nova análise desses processos. Enfim, com a campanha nas ruas e a polarização entre Bolsonaro e Lula, que deve se acentuar mais aí nos próximos meses, por parte do governo, eu vejo o grande perigo aí do aumento do gasto público. O governo deve caminhar nesse caminho, até porque tem muito pouco tempo para mostrar o que ainda não fez.
Até agora, no meu ponto de vista, o governo Bolsonaro não começou. Foi apenas uma sessão de conflitos, bate-bocas e falatórios e muito pouco serviço prestado à nação. Essa situação de pouco serviço e a antecipação das eleições foge ali e tira Bolsonaro de um dos caminhos que poderia, inclusive, salvar o governo, que era o caminho da agenda das reformas. Com a provável saída de Guedes, com a movimentação que a gente vê hoje no Legislativo, com essa briga aí para a efetivação do Orçamento Geral de 2021, o governo deve buscar o caminho mais fácil para mostrar serviço e para tentar recuperar a sua popularidade. No próximo bloco, nós vamos discutir e analisar aí a união dos candidatos de centro, com a participação inclusive do PT, num discurso único contra Bolsonaro. E na esteira aí da antecipação das eleições presidenciais de 2022, um fato bastante interessante que nós temos que discutir aqui foi o evento realizado ontem à noite, o Brasil Conference, que foi ali um evento da Universidade de Harvard com a MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que teve a participação dos nomes hoje que disputam a condição de candidato a presidente do centro. Tivemos o João Dória e o Eduardo Leite, que é do PSDB, tivemos a participação do Ciro Gomes, do PDT, e também do Luciano Huck. Aliado a esses nomes de centro, o PT mandou um representante, que foi o candidato nas últimas eleições de 2018, o Fernando Haddad, ex-ministro da Educação. O interessante de tudo isso, e a análise que nós devemos fazer, é que pela primeira vez nas eleições brasileiras, nomes de centro, isso no período de pré-campanha, nós não estamos em campanha ainda, se unem num discurso único. O que significa aí essa união? Ela pode abrir caminho para a construção de uma candidatura única de centro, com a participação, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. Os participantes do evento fizeram duras críticas ao governo Bolsonaro no campo ambiental, no campo educacional e também ali no programa de enfrentamento do combate à pandemia. Os discursos pareceram até discursos únicos, discursos contra o governo, discurso contra a inaptidão do governo e discurso contra as ações do governo. Também debateram ali a questão do enfrentamento que Bolsonaro faz às instituições brasileiras e, acima de tudo, ao desequilíbrio que ele traz à nossa democracia. Destaco ainda aqui na minha análise o discurso único desses presidenciáveis de centro, junto com Fernando Haddad do PT, onde eles afirmam ali que é preciso unir os brasileiros para derrotar o bolsonarismo. Ou seja, a união desses nomes no evento, ela já tem um ponto em comum. Ciro Gomes, inclusive, relatou ali que Bolsonaro já se prepara, inclusive, movimentando a sua milícia para reagir perante um resultado negativo nas eleições de 2022. Para Ciro, Bolsonaro já sabe das dificuldades que ele tem a enfrentar e, acima de tudo, das poucas chances que ele tem de reeleição. E os movimentos que Bolsonaro faz hoje, inclusive os movimentos contra as instituições, as ameaças que ele faz à democracia e o próprio movimento de armar ali a sua base eleitoral, de armar as milícias, essa busca que ele tem ali de comandar as polícias nos estados, ela tem um único objetivo. Bolsonaro quer tumultuar o processo eleitoral, Bolsonaro quer criar conflitos no processo eleitoral para não reconhecer a sua derrota. Então, no meu ponto de vista, essa análise desses nomes, desses presidenciáveis, junto com a Haddad, ela é muito positiva, porque começa ali, sim, no meu ponto de vista, a construção de um caminho visando unificar uma candidatura para enfrentar o bolsonarismo. Considero de bastante maturidade da parte de João Dória, da parte de Eduardo Leite, de Ciro Gomes, de Fernando Haddad e de Luciano Huck participarem desse evento em conjunto, iniciarem aí a construção de um discurso único e abrirem as portas para a construção de um diálogo visando a consolidação dessa candidatura. É maturidade, sim, os nomes de centro, junto com o nome do PT, amadurecerem nesse sentido, que o inimigo hoje do Brasil, no ponto de vista deles, que o inimigo hoje da democracia, no ponto de vista deles, trata-se do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, eu quero destacar também uma informação que eu recebi, assim, em off,
de uma liderança bastante destacada no cenário político brasileiro, de que hoje o mercado financeiro, São Paulo, os maiores empresários do Brasil, preparam sim um nome para enfrentar Lula e Bolsonaro. Esse nome pertence à seara política, esse nome ocupa uma posição de destaque hoje na política brasileira e, acima de tudo, é um nome leve, com tradição de unidade federativa, é um nome de consenso e é um nome que se encaixa aí nas condições impostas por esses empresários. O que a gente vê, então, depois da decisão do Supremo, depois da movimentação de Lula e de Bolsonaro e depois da polarização imposta por esses dois nomes, é que há movimentos em outros ângulos de construção de candidaturas únicas para enfrentar, inclusive, o lulismo e o bolsonarismo. A participação de Haddad nesse evento ela é muito importante do meu ponto de vista. Isso demonstra, lógico, que Haddad não teria ido sem autorização do Lula, que o Lula já reflete, sim, a necessidade da construção de uma candidatura para enfrentar o bolsonarismo. Se Lula tivesse a maturidade, eu, inclusive, tiro o chapéu para ele, porque é maturidade política. A busca aí da construção de unidade de centro para um nome, o afastamento do ego, o afastamento aí dessas lideranças que se consideram únicas e que somente elas podem disputar a presidência da República. Então, a participação do Haddad nesse evento, junto com os nomes de centro, ela é bastante satisfatória para a política brasileira, porque ela prova uma maturidade. Os próximos passos dirão aí o que vai acontecer. E os próximos dias serão de muita atenção e, acima de tudo, de muito bate-boca, porque nós já estamos num período pré-eleitoral. No próximo bloco, nós vamos analisar aí os bastidores da CPI do Covid, que já foi instalada no Senado Federal. CPI do Covid instalada no Senado Federal durante a semana e o governo acuado, porque o governo tem minoria na CPI. A minha análise ali da escolha do senador Renan Calheiros de Alagoas para ser o relator da CPI, ela abre ali uma disputa regional muito grande. É interessante a gente destacar que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros são adversários regionais. São adversários ferrenhos ali em Alagoas e os dois já trabalham, cada um com o nome, para a disputa do governo local. Essa rivalidade entre os dois e a posição de destaque que Renan passa a ocupar agora na CPI, ela pode até beneficiar o governo, porque Lira vinha já travando algumas guerras internas com o governo. A briga com Paulo Guedes, a questão do orçamento, que ele se sentiu, inclusive, preterido ali numa negociação que foi feita e que a Câmara e o Senado acabaram fazendo conforme as orientações do Ministério da Economia, que depois Paulo Guedes falou em omissão do Legislativo em alguns campos. Isso aí irritou bastante o presidente Arthur Lira, que já vinha, inclusive, colocando situações complexas para o governo. Mas agora, com a escolha de Renan, a tendência é que Lira parta para a defesa de Bolsonaro na CPI. Com poucos senadores para defender o governo e com todas as dificuldades que o país está vivendo, Bolsonaro pode sim ficar numa situação difícil, na minha análise, e correr, inclusive, riscos. Por isso, inclusive com a pouca presença de senadores para lhe defender, o presidente se movimenta num outro ângulo, no ângulo da criação de conflitos e no ângulo ali da construção de imagens ruins dos membros da CPI e do relator. A milícia bolsonarista, o grupo ali nas redes sociais já movimenta com bastante acusação contra os senadores e contra, inclusive, o relator e o nome que deve ser indicado para presidente. Ao procurar esse caminho, o caminho de aumentar o conflito, de aumentar a guerra, no meu ponto de vista, Bolsonaro perde ainda mais. Se for convocado ali para depor o ex-ministro Eduardo Pazuello, deve deixar Bolsonaro numa situação bastante delicada, até porque Pazuello hoje se encontra acuado. O Tribunal de Contas da União conclui ali uma condenação ao ex-ministro e o Ministério Público Federal já entrou com uma ação de improbidade administrativa pela gestão de Pazuello no Ministério da Saúde. Toda essa situação conflituosa, e inclusive aquele vídeo que Pazuello acabou sendo gravado ali antes de sair do Ministério, pode fazer com que o ex-ministro assuma, sim, as falhas que ocorreram e culpe o governo por essas falhas.
Porque é interessante a gente destacar que Bolsonaro não liderou o país na pandemia. Bolsonaro não construiu pontes e nem diálogo com as outras esferas da federação para iniciar um programa conjunto de combate à pandemia. Bolsonaro optou, acima de tudo, por desconhecer a pandemia, por minimizar os seus efeitos, por debochar ali dos mortos e, acima de tudo, atacar governadores e prefeitos que estavam agindo a favor, acima de tudo, das pessoas. É interessante a gente destacar que Bolsonaro optou pelo caminho eleitoral, guerrear, e esse caminho pode sim lhe custar muito caro a partir de agora com os desmembramentos da CPI do Covid no Senado. É interessante destacar também ali o cerco se fechando contra o Conselho Federal de Medicina, por posicionamentos que o Conselho tomou, inclusive, a favor do governo no combate à pandemia. E o fechamento desse cerco deve movimentar mais ainda a CPI e criar imensas dificuldades para o presidente Jair Bolsonaro. Então, o cenário, o céu, não é de brigadeiro. Nós temos aí mais de 350 mil mortos, a pandemia não se acalma, os hospitais lotados e, na seara política, um clima contrário ao governo. O presidente Jair Bolsonaro vai precisar, mais do que tudo, do legislativo para livrar-se dessa situação. Do meu ponto de vista, os presidentes do Congresso Nacional, o senador Pacheco e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, são peças importantes que o presidente precisa movimentar para tentar amenizar ali o debate na CPI e tentar amenizar a situação que está sendo colocada a partir desse momento. Em relação à questão da investigação a governadores e prefeitos, nós falamos, inclusive, no outro programa, que é um debate inócuo. No Brasil se constrói muitos debates inócuos de pessoas que não conhecem a legislação e as normas. O regimento interno do Senado é muito bem claro ali no seu artigo 146, quando ele diz que não é objeto de CPI os estados, os municípios e o Poder Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro ele coloca esse discurso para movimentar a sua base, movimentar a sua claque e tentar ali colocar na dúvida as ações que governadores e prefeitos fizeram na pandemia. Eu sempre tenho dito aqui, se há erros, se há falhas, se há desvio de recursos, cabe sim aos órgãos de controle, cabe sim à Polícia Federal investigar, como ditam as normas, e não ao governo ficar apontando dedos sem provas. Então, esse discurso também, ele tende a colocar o presidente Jair Bolsonaro numa situação muito difícil. Por quê? A maioria dos senadores, e nós estamos aí perto de um processo eleitoral, elas têm pontes com seus governadores. E os governadores, no meu ponto de vista, excesso poucos, estão unidos aí num discurso contra o governo, que traz ainda mais dificuldades ao governo. Outro ponto que eu quero destacar aí, em relação ao presidente Jair Bolsonaro e o seu discurso contrário aos governadores e prefeitos, defendendo a investigação, o aumento ali do escopo da CPI em relação às providências e às ações tomadas nos estados e nos municípios. Por um outro lado, internamente, o presidente vem trabalhando para frear essas investigações. Então, assim, tem-se um discurso para animar a claque e o trabalho efetivo não está sendo feito ali no discurso que é proferido à nação. Mais um outro ponto que quero destacar também foi um relatório elaborado ali pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União, recomendando aos membros daquela corte a abertura de investigação contra o general Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa. Nesse documento, elaborado por esses técnicos, eles apontam ali falhas graves cometidas pelo ministro Braga Neto, quando estava na Casa Civil e presidia o Comitê de Crise contra o Covid-19. Então, é mais uma ação que traz imensas dificuldades para o governo e traz material ali para os trabalhos da CPI do Covid no Senado. Analisar os fatos é reconhecer que há múltiplos interesses naqueles que jogam o jogo. Nós, do Análise dos Fatos, acreditamos que a boa informação ela é uma ferramenta indispensável no combate à desconstrução e às narrativas falsas. Muito obrigado pela sua participação, dê o seu like para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.